Hoje aqui no Projeto Eleições do Portal NG Plus, nós vamos conversar com o candidato a governador pelo PSL, o comandante Moisés. Comandante Moisés, obrigado pela sua presença aqui no Portal NG Plus, no Projeto Eleições. Para você, qual é a maior necessidade de Santa Catarina? Eu percebo que Santa Catarina tem demandas que vários organismos estão hoje apresentando, são muito idênticas a toda a região. Por região do estado, são idênticas em infraestrutura, especialmente a maior demanda. Eu participei recentemente de reuniões da FACISC em Florianópolis, ontem pela manhã, e o que foi lançado aqui hoje em Criciúma também, ontem à noite, perdão, da mesma forma, as necessidades regionais, elas estão em percentuais muito parecidos com as necessidades que tem para todas as outras regiões do estado. Infraestrutura é o primeiro ponto, que de um modo geral as empresas que visam desenvolvimento, visam estar bem no mercado, conseguir transportar, escoar a produção, elas pedem que o estado interfira na infraestrutura viária, aeroportuária, de transportes, ferroviária, etc. Depois vem a questão da carga tributária, que é extremamente elevada e também não é justa. O Estado abre mão de muitas receitas, por exemplo, isentando produtos com baixa essencialidade e deixando de tributar, de valorizar inclusive o produto local, fomentar, o crescimento das regiões, dos pequenos negócios. Então o Estado tem que ter um olhar para uma política mais justa tributária. E uma das reclamações também seguida da segurança pública, naturalmente, é a questão da governança estadual. O Estado tem muita dificuldade em apresentar para o cidadão a segurança, a saúde e a educação de qualidade, por conta de uma estrutura muito grande, todos têm indicado isso, E isso é o que a gente diagnosticou quando construímos o nosso plano de governo. Então, todas as demandas que eu encontro hoje socialmente, elas vêm coincidir com o que a gente já tinha colocado no plano de governo. Em relação à infraestrutura que você comentou, e realmente o Voz Única mostra quase 50%, cerca de 50% da necessidade do Estado é infraestrutura. No Sul, eles elencam alguns pontos como a rodovia de Tubarão, passa por São Ludgero também, aeroporto de Jaguaruna, ampliação. Qual dessas bandeiras o senhor acha em infraestrutura no Sul é mais necessário para a gente conseguir avançar ainda mais? Eu acredito que o que tem ceifado a vida de muitas pessoas, eu acho que isso é premente, é a viária, é principal, a infraestrutura rodoviária, porque não só uma questão empresarial, de mercado, de desenvolvimento, mas também de segurança das pessoas, que envolve vidas. Eu, como bombeiro militar, que fui por mais de 30 anos, eu percebi que as nossas respostas são sempre principalmente voltadas ao trauma, ao atendimento pré-hospitalar em rodovias não duplicadas, em rodovias servidas de acostamento ruim, de má sinalização. E a gente observa que o Estado tem caminhado muito mal nesse sentido. Os problemas que havia há 30 anos, eles continuam existindo hoje. Então, o Estado tem que, de fato, cumprir parcerias público-privadas para fomentar essa atividade e não só para contribuir com a segurança do cidadão, que envolve vidas, mas também para promover o desenvolvimento, gerar emprego e renda. Sendo segurança pública a área do senhor, o senhor falou que é bombeiro militar, qual é a política que o senhor imagina para a área de segurança pública, tendo em vista que a gente tem praticamente o mesmo efetivo, ou até menor, alguns municípios, do que tinha 15, 20 anos atrás? Perfeito. Eu, quando ingressei na Polícia Militar, à época, que hoje bombeiro é uma instituição separada da PM, mas à época era uma instituição só. Em 1987, a PM tinha cerca de 13 mil homens, aproximadamente, e hoje ela tem 10 mil homens. Então, essa conta não pode fechar, porque a criminalidade aumentou, a população aumentou, o número de organizações policiais aumentaram em várias cidades do estado. Então, há necessidade de implementar a contratação de efetivos, tanto para a polícia, IGP, Instituto Geral de Perícia, Sistema Prisional, para a Polícia Civil, para a PM e também para os bombeiros. E a gente enxugando o Estado, sobra dinheiro, sim. Eu costumo dizer, comparar o orçamento, por exemplo, das Secretarias de Desenvolvimento Regional, que hoje são as agências, as ADRs, elas têm um orçamento idêntico ao orçamento do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, que tem mais de 2 mil homens. Então, daria para fazer 2 bombeiros no Estado, se a gente pensasse, é óbvio que não se investiria num ponto só, mas é uma das necessidades também, enxugar, eliminar essas estruturas que não dizem para que vieram e não respondem aos interesses do cidadão. O candidato a presidente do PSL, Jair Bolsonaro, defende bastante as escolas militares. O Sul, a região de Criciúma, clama por uma escola militar ao governo do Estado. O governo do Estado já sinalizou algumas vezes que é possível, mas nunca um movimento efetivo. O senhor é a favor das escolas militares e faria algum movimento nesse sentido?
Eu sou a favor na dose certa, exatamente como você colocou. O Sul clama, então há demanda, por que não fazer? Não havendo demanda, não se faz. E o modelo, há que se também contemplar um pouco, como é uma escola pública, contemplar também o cidadão, aquele que não tem o filho só de policial militar, tem que haver, de fato, um percentual maior de entrada, quiçá talvez meio a meio, ou até eventualmente totalmente pública, de fato, com acesso público, que os filhos de militares também podem concorrer em condição de igualdade. Mas é um modelo que tem demonstrado excelentes resultados, especialmente no vestibular, em concurso. Então, baseado nisso, por que não fazer? Faríamos sim. Pesquisas mostram que cerca de 70% dos possíveis estudantes de ensino médio em Santa Catarina, na idade escolar de ensino médio, não estão frequentando ou entram e saem do ensino médio. Como fazer esses estudantes ficarem no ensino médio, concluírem o ensino médio? Então, esse é um grande desafio das nossas propostas para a educação. E cerca de 40% dos estudantes que saem do ensino médio, especialmente do ensino técnico, que é uma das alternativas que a gente tem para manter o jovem também, atraí-lo para o ensino médio, é sair profissional. E o ensino técnico ele não está a par e passo com as demandas do emprego lá fora. 40% deles não trabalham naquilo que se formaram. Então, nós entendemos que o ensino técnico ele tem que ser atrativo, dispor de tecnologia, de ambiente favorável à permanência do jovem, do adolescente ali, e ele também ser um local onde o jovem possa escolher a formação que ele vai ter, que seja útil para a vida dele, inclusive profissional. Eu penso que esse é o caminho para manter o jovem no ensino médio, na escola e evitar o abandono e a evasão escolar. A região de Criciúma não tem hospital público. Nós temos o Hospital São José, que é um filantrópico e atua nessa área pública. O senhor defende um hospital público também na região de Criciúma ou ajudar o Hospital São José? Como o senhor pensa na área da saúde e tentando regionalizar essa questão? Eu tenho rodado o Estado e comparando algumas experiências com o resultado dos hospitais públicos. Algumas organizações sociais, nem todas, obviamente, que cada resposta tem que ser, mas algumas que estão em hospitais, elas têm uma resposta muito boa em relação ao hospital 100% público. Portanto, eu já fui mais publicista, hoje eu penso que as parcerias público-privadas são bem-vindas e a gestão ela tem que ser melhor para o cidadão, não é o modelo, seja público ou privado. Portanto, nós apoiaríamos sim investimentos públicos do Estado, acho que o Estado participa muito pouco e consome, os hospitais públicos estaduais consomem a maior parte dos investimentos em saúde e se você comparar com o investimento nos municípios, mas os resultados não são, o número de atendimentos não é tão grande quanto se tem em cada localidade. Então, penso que a parceria é importante e a gente faria parceria público-privada para ajudar esses hospitais. O candidato Jair Bolsonaro lidera as pesquisas já faz mais de um ano. Mas em Santa Catarina, a sua candidatura está crescendo. Como fazer o apoio que Jair Bolsonaro tem em Santa Catarina transferir para o senhor? Nós temos que vencer a invisibilidade. Eu tenho 7 segundos de TV, por isso eu não perco essas oportunidades. E a gente conclama todos a curtir a nossa página no Facebook, que é Comandante Moisés, curtir ou seguir, conhecer os nossos conteúdos e a partir daí, essa estratégia é uma estratégia midiática de web, de WhatsApp, de compartilhar os conteúdos, que a gente vai atingir o maior número de pessoas. Todas as pessoas com as quais eu tenho contato, elas têm declarado voto, têm sido convencidas de que a gente representa uma renovação para Santa Catarina e naturalmente, e como a minha campanha é muito recente, colar com o Bolsonaro demanda tempo. As pessoas nem sabem que o Bolsonaro tem um candidato ao governo em Santa Catarina. Você sabe, as pessoas que estão mais envolvidas com a política, que trabalham com a imprensa, sabem, estão sempre acompanhando as notícias, mas a maioria da população catarinense não sabe. Isso vai refletir, sim, no resultado das urnas, com esses 40%, 50%, 60% de indecisos, quando eles tiverem que votar. Eles vão procurar quem? Vão procurar uma renovação, que essa é a demanda populacional hoje, e a gente vai ser encontrado como uma das alternativas, eu tenho certeza disso. Pode até não aparecer hoje nas pesquisas, mas vai aparecer nas urnas. Nós temos aí cerca de 45 segundos para concluir, para que o senhor converse com os nossos internautas da ING Plus e possa pedir o voto também. Então, é isso aí. Eu peço de novo para que curtam o Comandante Moisés no Facebook, acompanhem as nossas páginas, todas as nossas notícias, ali tem o conteúdo da nossa campanha. Eu sou o Comandante Moisés, candidato ao governo junto com a Daniela, de Chapecó, uma mulher, uma batalhadora, advogada, produtora rural,
e nós estamos sozinhos aqui com o PSL em Santa Catarina, sem coligações, para fazer uma Santa Catarina um Brasil melhor. Precisamos eleger Jair Bolsonaro em primeiro turno, no dia 7 de outubro. Temos um senador, que é o Lucas Esmeraldino, senador do Bolsonaro em Santa Catarina, 177, e toda uma vasta nominata de federais e estaduais. Eu conto com a consciência do eleitor para votar de fato na mudança. Não há meia mudança, nós temos que mudar tudo em Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigado.